sobre a importância da gente entender a trajetória dos códigos de ética dentro do processo de construção do serviço social brasileiro. Então, ao longo desses 85 anos, tivemos aí 5 códigos de ética, e é preciso que a gente entenda, né, como se deu cada código, de que maneira cada código esteve ali atrelado. Agora tá ok? Que bom! Como esteve atrelado à construção da nossa profissão. Então, a gente começa ali com o nosso primeiro código de ética, que é o Código de Ética de 1947, que é um código que está atrelado à educação moralizadora, que está atrelado, né, a superar os desajustes individuais. É um código de ética conservador, que alimenta o pensamento católico. E aí a gente vai caminhando no desenvolver da profissão, e a gente tem o código, em 65, a gente tem um novo código de ética, que já não traz mais os desajustes individuais, mas já traz ali a ênfase, né, na necessidade de zelar pela família. Aí a gente lembra logo do serviço social de grupo, casa e comunidade. É um código de ética que introduz alguns valores liberais, né, por conta do avanço da profissão, mas ainda sem romper com a base neotomista e funcionalista. E aí, no caminhar, a gente tem, em 75, um código de ética que traduz bastante aquele período que a gente vive, que é o código de ética do auge, é o código de ética do auge da ditadura militar, um código de ética que prega a neutralidade, a defesa da ordem e do bem comum. E em 86, passado esse período da ditadura militar, a gente já tem um código que diz não, o serviço social ele não pode ser neutro, né? Não existe neutralidade na prática profissional. E aí esse código de ética é onde a gente, inclusive, a gente acaba de passar pelo movimento de reconceituação, então ele já se baseia na teoria marxista, né? E ele já explicita que a gente tem que ter um comprometimento com a classe trabalhadora. E aí esse código, ele é o que a gente utiliza hoje, só que em 1993 ele é reformulado, né? E aí de 1993 para cá a gente já tem 28 anos de vigência desse código. E o que é reformulado do de 86 para o de 93? É reafirmado os valores fundantes da profissão. Então, a gente tem a inclusão da liberdade e da justiça social como os nossos valores fundantes. É normatizado também, né, o exercício profissional, de modo a permitir, né, que os valores sejam reproduzidos no relacionamento entre as assistentes sociais, instituições, a própria população, preservando aí os direitos e os deveres profissionais. E aí, como eu estou falando, né, são 28 anos de vigência desse código. Aí eu trouxe aqui para a gente não vai, né, desmiuçar o código hoje, mas a gente precisa entender, né? E aí tem aqui o sumário do código, e eu coloquei aqui em destaque aquilo que a gente precisa ter domínio. O que a gente precisa saber? O que precisa estar ali na ponta da nossa língua? São os princípios, os direitos, os deveres, as vedações, né, o sigilo profissional e as penalidades. Então, esses tópicos, né, esses capítulos do Código de Ética, a gente precisa saber. E como é que a gente vai saber, professora? Aplicando, lendo, né, lendo até gravar, e aplicando na prática também. É preciso que a gente aplique na prática, né? E aí, eu já venho aqui com um questionamento para vocês, né? Essa presente edição do Código de Ética, como eu falei, já tem 28 anos. Em 2010, em um encontro da categoria, né, ele foi reformulado, incluiu algumas modificações, que são as modificações que estão postas também na Lei de Regulamentação da Profissão, que é a instituição da jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem a redução salarial para assistentes sociais, e também a inclusão de alguns termos. Mas, assim, foi em 2010, a gente está em 2021. 11 anos depois, será que precisamos de um novo código? Vocês que estão aí atuando, me digam aí, será que a gente precisa de um novo código de ética? Ou será que esse aqui que a gente tem
Será que ele dá conta da nossa realidade? Será que ele dá conta das nossas demandas? E aí eu já quero ver esse posicionamento. Mas aí eu já vou trazer o meu posicionamento, né? O que é que eu acho? E, assim, é muito o que eu acho com base em estudos, né? Quem estava aqui, inclusive, ontem, na aula da professora Miriam, acho que vai concordar bastante com o que eu vou trazer agora. E aí, para poder trazer essa argumentação, eu trouxe aqui 2 princípios fundamentais que estão expressos no Código de Ética, que é o artigo 8 e o artigo 9, né? O artigo 8, desculpa, a pessoa é péssima em artigos romanos. É o artigo 11 e o artigo 13. O artigo 13, ele traz, né, a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária sem discriminação, exploração de classe, etnia e gênero. E o 11 traz o exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar, né, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. E aí eu lia e uma coisa me chamou a atenção. Aí eu fui lá no PDF do Código de Ética, dei, né, aquele Ctrl F e percebi que em todo o Código de Ética não existe a palavra raça. Vocês sabiam disso? Me contem que no nosso Código de Ética não existe a palavra raça, não é citada em nenhum momento. E aí fui pesquisar e em pesquisas vi que inclusive já tem, né, alguns posicionamentos sobre essa não utilização do termo raça. E aí tem toda aquela discussão, né, de que biologicamente não existe esse termo, mas também entendendo que raça é um termo de uma criação social e que é preciso, né, que a gente registre esse termo. Por quê? Porque é uma luta dos movimentos negros, é uma luta da sociedade brasileira, inclusive, né, da nossa Constituição. E aí, quando eu falo da nossa Constituição, gente, eu não estou falando a nível máximo, eu estou falando do racismo do dia a dia, sabe? Se a gente ainda não consegue pautar o racismo do dia a dia, se a gente não consegue acabar com o racismo que mata os nossos jovens negros, né? A gente também não pode simplesmente se omitir de fazer a discussão simplesmente usando ou não usando um termo, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que, por mais poética que possa ser, a língua, ela tem uma dimensão importante, né? O falar tem uma dimensão importante, que é justamente essa dimensão do tensionar. Afinal, é através da nossa fala, é através da nossa ocupação nos espaços que a gente tensiona. Então, é importante para mim, eu acredito que é muito importante, sim, que a gente né, inflame, vou falar inflame mesmo, né? E aí, já lembrando de Djonga, Fogo nos Racistas, que a gente inflame essa inclusão no serviço social do termo raça e que a gente construa um serviço social antirracista. Porque se a gente pensa, quem são os usuários que a gente atende? E aí eu não quero cair aqui naquele pragmatismo de que o serviço social só atende pobre. Claro que não. Eu quero que a gente pense qual é o perfil, né, que está em vulnerabilidade no Brasil hoje. Qual o perfil que a gente tem? Quem são os usuários das políticas sociais? São as pessoas negras. Então é preciso que a gente se aproprie e se aproprie muito do debate, né, do racismo, das suas expressões, para que a gente possa entender os nossos usuários e assim a gente possa atendê-los com qualidade e com comprometimento ético-político. E aí eu falei do que está dentro do Código de Ética, mas e o que está fora? E essa capa? Alguém já se questionou? Porque a capa do Código de Ética é assim, essa plantinha que se chama fundos murrados. E aí o próprio texto aqui de introdução já traz essa resposta, né? Por que a capa do nosso Código de Ética ela é assim?
Essa capa, ela não é aleatória, tá certo? Ela é da figura lendária de Arthur Bispo do Rosário. E ela é uma homenagem do Cefés a cada usuário das políticas e dos serviços, em nome do respeito, da qualidade e da responsabilidade, né? E aí essa imagem, ela procura reconhecer e enaltecer os esforços dos vários segmentos sociais, políticos e profissionais que se mobilizam pelo compromisso ético com a liberdade, a equidade e a democracia. E aí isso é o que está lá no textinho, né? Mas aí eu fui pesquisar, tá, mas e aí, quem era esse Arthur? Né? Por que fizeram uma homenagem a ele? E aí, pesquisando, eu descobri que Arthur era um artista plástico e que tinha transtornos psíquicos. E aí ele foi internado, né, na época, um hospício, e foi acolhido pela equipe multidisciplinar. E dentro desse acolhimento, ele foi, né, recepcionado e teve aí seu tratamento acompanhado por um assistente social. E nessa criação de vínculo, ele fez um quadro com essa plantinha, esse fundos murrados, e deu para ela de presente. Essa assistente social era também conselheira do Cefés na época, levou esse quadro para lá, e foi a partir daí, né, dela contar a história que esse quadro veio de um usuário, veio a partir do vínculo que ela criou com esse usuário, é que foi realizada essa homenagem. Então é muito bacana a gente ver essa valorização do usuário, né? A valorização da arte desse usuário estando posto aí no nosso documento, como eu já falei, de bolso. E aí, já que eu estou falando de documento de bolso, já que eu estou falando sobre importância, eu já trouxe aqui, né, quais são as nossas leituras obrigatórias para a gente entender de código de ética. O que é que a gente precisa ler? Eu já falei que a gente precisa ler o nosso código, né? A gente precisa estar lá com ele. Mas tem também algumas leituras, né? Código de Ética do Assistente Social Comentado, e aí é um beabá, 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 para a gente entender, né? Cada pontinho que está posto ali. Dentro da biblioteca básica do Serviço Social, a gente tem o livro Ética, que são os fundamentos sócio-históricos. E quando se fala biblioteca básica, é porque é o básico, né? Então, o básico é o obrigatório. Então, eu já deixo aqui essa deixa de que quem ainda é estudante, quem está formando agora e nunca leu a biblioteca básica, que leia, né? A gente sabe que na conjuntura que a gente está vivendo, às vezes comprar livro não é uma prioridade, mas que a gente faça esse esforço consciente de priorizar a nossa formação. E aí, como dica de compra de livros, compre a biblioteca básica do Serviço Social, porque o nome já está dizendo, né? É o básico do que a gente precisa para se instrumentalizar. E para quem quer estudar um pouco mais, né, sobre a ética e o serviço social, tem um outro livro da Maria Lúcia também, que são os Fundamentos Ontológicos da Ética. Que também é um livro muito maravilhoso e que traz aí toda a discussão da ética e o serviço social. Mas, Beatriz, você falou o quê? Que a gente ia falar de prática, né? Quero entender como é que esse livrinho pode ajudar aí no dia a dia. Então, vamos de exercício? Bora lá. E aí eu trouxe uma questão de concurso e depois a gente vai ver como a gente vai aplicando ela, né, no nosso dia a dia. E aí vou ler aqui com vocês, né? Em se tratando das condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social, assinale a alternativa verdadeira. A. Para a realização e execução de qualquer atendimento ao usuário do serviço social, não é obrigatória a existência de espaço físico em condições adequadas. Letra B. O local de atendimento destinado ao assistente social pode ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados. Letra C. O local de atendimento deve possuir iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional. Letra D. A privação do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional é exigida nos casos de violação de direitos.
Letra E. O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito à equipe multidisciplinar, multiprofissional. E aí, me digam qual a alternativa correta, qual é a alternativa verdadeira. Vou dar um minutinho para vocês responderem. Todo mundo já colocou aí no chat qual acha que é a alternativa verdadeira? Vamos um por um pra gente, né? E descobrir qual acerta. E aqui, letra A. Gente, queria saudar aqui, não poderia te saudar, a presença ilustríssima do professor Ramalho, que foi minha referência, aliás, acho que todo mundo a todos os mais velhos, né? Ramalho é uma referência no serviço social, tanto baiano como brasileiro. Obrigada, professor, né, por me honrar com a sua presença. Então vamos lá, ver aqui. Já juntei aqui A e B, que A e B estão erradas. Por que A e B estão erradas? A fala aqui que não é obrigatória a existência de espaço físico em condições adequadas. Tô vendo todo mundo chutando E. E letra B fala que o local de atendimento ele pode ser dotado de espaço físico suficiente. Não, gente, ele nem pode ser e não é e nem deixa, né? E não é obrigatório. E aí, qual a justificativa para essas questões estarem erradas? Artigo 7, né? São direitos do assistente social dispor de condição de trabalho condignas, seja entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional, ou seja, é obrigatório sim. E no artigo 13, né, dos deveres do assistente social, está aqui dito, né, que é um dever do assistente social denunciar ao Conselho Regional as instituições, sejam elas públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar aos usuários ou aos profissionais. Então, pode ser dar uma margem para muita coisa. E aí, letra D, né? A privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional é exigida nos casos de violação de direitos. Mas vem cá, a gente não atua com violação de direitos praticamente todo dia, então não vai ter sigilo, né? É errado. A quebra de sigilo, ela só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fatos delituosos, né, trazer prejuízo tanto ao interessado, ao usuário, como a terceiros ou à coletividade. E é vedado, né, ao assistente social revelar esse sigilo profissional. Ou seja, não vai ser em casos de violação de direito, vai ser em casos cuja gravidade aí possa trazer prejuízos tanto a essa pessoa, ou a outro indivíduo, ou a coletividade. E aí tem um capítulo lá, todinho sobre sigilo profissional, que é preciso que a gente tenha na ponta da língua. Letra E, né? O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito à equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional? Acho que não, hein? Por que não, Beatriz? E aqui está dizendo, né, que é direito do assistente social ter a inviolabilidade do local de trabalho e os respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. Então, o sigilo profissional é garantido ao profissional de serviço social e não à equipe multiprofissional. E
Tem também lá no capítulo 5 do sigilo profissional, traz, né, que em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. Então, o trabalho multidisciplinar ele é muito importante. O serviço social, inclusive, trabalha, eu acredito, inclusive, que trabalha melhor de maneira multidisciplinar. A gente trabalha em rede, a gente trabalha articulado, só que é preciso que a gente saiba os limites de atuação de cada profissional, de cada área, e que a gente possa interagir, que a gente possa sanar as demandas do usuário, sem que cada área, né, entra ali na área que entra ali no espaço que não é da sua competência. Então, é preciso que a gente tenha esse saber muito claro, né, do que é a nossa competência profissional, até onde vai o nosso fazer, até onde, inclusive, o nosso fazer, ele converge com o fazer do outro, e aí quem trabalha em equipe psicossocial, isso às vezes, né, fica no dia a dia, fica muito bagunçado, mas é preciso que a gente, respire, volte para os livros, né, volte para a nossa lei de regulamentação, volte ali para os documentos básicos que nos norteiam e entenda esse jogo de cintura, porque também a gente sabe que no dia a dia, às vezes a equipe está ali tensionando e querendo avançar mais do que é necessário. Então, sobrou quem? A letra C, né? O local de atendimento deve possuir iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional. Isso está lá no artigo 7, né? Nos direitos do assistente social, dispor de condição de trabalho condignas. E aí, gente, sejam em entidades pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional. E é muito importante que a gente destaque também esse seja entidade pública ou privada, porque é preciso que a gente exija, né? Exija das instituições essa estrutura de trabalho. É preciso que as instituições que possuem o serviço social tenham ali uma sala para atendimento individual, tenham uma sala para as atividades em grupo, tenha um armário, né, com chave para que os documentos físicos sejam guardados de maneira sigilosa, tenha um computador com a senha. A gente sabe que nem todos os equipamentos, né, nem todos os serviços vão ter o computador. A gente, claro, que tem a precarização, mas a gente tem que cobrar. E aí eu já trouxe aqui até uma dica, que eu passei direto, mas vou voltar, né, de como cobrar. E aí é preciso que a gente também seja formal na nossa cobrança, porque ainda que tenhamos ali boas relações de trabalho, a gente não vai chegar com expressões de eu quero uma sala para o meu usuário, eu preciso de uma sala individual, eu não vou dividir a sala com psicologia, eu quero uma sala para o serviço social, eu preciso. Não, é preciso que a gente se norteie, né, se baseie nos nossos documentos regulamentários, que é inclusive a lei de regulamentação e o nosso código de ética, com base no artigo tal, que versa sobre o sigilo, é necessário que a equipe de serviço social possua uma sala para atendimento, tal, e sempre, né, sendo propositivo. Se divide a sala com o pessoal de psicologia, vamos propor um rodízio, tal turno o serviço social atende aqui, tal dias o serviço social atende aqui. Então, às vezes a estratégia não está fechada numa caixinha. Eu gosto muito desse termo, que é de Evelyn, né? Mas a gente já se apropria, que é pensar fora da caixa, né? A gente tem aquela estrutura, a gente tem aquele local de trabalho, e a gente precisa pensar quais as possibilidades que a gente pode aplicar ali dentro daquele local, né? Para garantir que o que está posto no nosso código de ética seja cumprido. E lembrando que cumprir o que está posto no nosso código de ética também quer dizer cumprir com um atendimento digno e de qualidade para o nosso usuário. E até mesmo para a gente, né? Porque ninguém merece estar em um ambiente insalubre, né? Ninguém merece trabalhar ali sem as condições mínimas. E ficou alguma dúvida nessa questão? Em alguma das alternativas, eu vi que muita gente marcou a letra E, né? Mas, como eu expliquei, acho que eu passei demais,
Deixa eu voltar só na letra E, porque eu vi que muita gente marcou que a letra E está errada. Por quê? Deixa eu carregar aqui, né? Por conta desse seu uso e acesso restrito à equipe multidisciplinar, multiprofissional, né? Esse acesso, ele não é só restrito, ele é proibido. O que é sigiloso do serviço social só pode circular entre assistentes sociais da mesma equipe e não com a equipe multiprofissional, tá certo? Então, não é reservado, é sigiloso. E aí eu trouxe mais uma questão aqui para a gente pensar juntos, né? Aqui. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, com a resolução do CEPES, número 559, que é uma resolução de 2009, que é uma resolução, né, relativamente nova, se a gente vai pensar que o nosso Código de Ética é de 93, quando intimado pela Justiça como testemunha, o assistente social deve, vamos lá, letra A, prestar seu depoimento sobre a situação da qual tomou conhecimento no exercício profissional, mediante autorização expressa do usuário. Letra B, declarar perante a autoridade competente que está obrigado a guardar sigilo profissional sobre a situação do usuário. Letra C, apresentar à autoridade competente um relatório detalhado sobre a situação do usuário na perspectiva de subsidiar a decisão judicial. Letra D, formular sua avaliação e emitir suas conclusões técnicas, fundamentando-as com as informações prestadas diretamente pelo usuário. Ou letra E, esclarecer em juízo que a quebra do sigilo só é admissível em situações delituosas para garantir os interesses do usuário e da coletividade. Me digam aí A, B, C, D ou E. Vou dar um minutinho para vocês lerem e pensarem. E aí, pensaram? Vamos lá, passo a passo. Já vi alguém aqui, letra B. Bora. A certa eu não deixei para final, não. Alguém botou aqui D, D, B, vamos lá. Eu deixei aqui na ordem certa, para não ter muita expectativa. Letra A. A gente já viu aqui que não é a letra A. Mas por que que não é a letra A? Tá aqui, né, que prestar seu depoimento sobre a situação da qual tomou conhecimento no exercício profissional. Proibido. De acordo lá com o capítulo 5 do sigilo profissional, é vedado ao assistente social, ou seja, vedado, proibido, depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de quem tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Isso aí é muito importante que a gente tenha ciência desse mesmo quando autorizado, porque, né, a gente sabe que as relações de poder, elas se entrelaçam e às vezes se transformam inclusive em assédio profissional. Então é preciso que no momento que um superior, né, um chefe ou uma chefa chega para a gente, profissional que está lá na ponta e fala, ó, chegou essa intimação aqui tal, do usuário tal, você vai ter que depor. É importante que o profissional ele esteja munido desse conhecimento, desse saber que mesmo autorizado pelas instâncias superiores é vedado a ele, né, depor como testemunha. Eu vou dizer não pro meu chefe? Vai. Mas você vai só dizer não? Você só dizer não não vai, né? Você vai também comunicar, e aí é comunicar oficialmente, baseando, inclusive, nesse artigo 20 do capítulo 5, tanto as suas instâncias superiores dentro da instituição
e também ao próprio conselho regional que você é atendido. Mas por que, Bia, eu tenho que falar com o conselho, eu tenho que encaminhar isso para o conselho? Para você poder se resguardar, porque a partir daí você pode começar a sofrer perseguições dentro do trabalho, pode inclusive sofrer ali uma demissão de maneira arbitrária, e é preciso que você tenha aí essas provas, né? Que você tenha o conselho te auxiliando como é que eu poderia dizer? Em como enfrentar, né, essa situação conflituante, sendo que você está ali sendo regido pelo seu código de ética. Então é importante lembrar que mesmo quando autorizado, é vedado ao assistente social fazer esse tipo de, né, como testemunha. E aí, letra B, né? E a letra B que é a correta. Por que a letra B é a correta? Porque é preciso que, se essa intimação chega no seu serviço, se você é ali a técnica responsável pelo acompanhamento daquele usuário, ou até mesmo você é a coordenadora do programa, é assistente social responsável, você precisa declarar você precisa comparecer, né, àquela audiência, àquela oitiva que você está sendo convocada, e você precisa declarar perante a autoridade competente que está sendo obrigado a guardar sigilo profissional sobre essa atuação do usuário. E aí você vai o quê? Levar o seu código de ética, né? E aí tá lá no capítulo 6 das relações do assistente social com a justiça, que são deveres do assistente social: comparecer perante essa autoridade competente. Você não vai simplesmente fingir que o ofício não veio, responder, mandar um zap para alguém do judiciário, não vai, né? É importante comparecer, né, e em juízo declarar que você, enquanto profissional, é obrigado, né, a guardar esse sigilo profissional nos termos do Código de Ética em vigor. Então, por isso que a letra B ela é a correta. Mas vamos ver aqui a letra C, por que as outras são erradas, né? Letra C, apresentar à autoridade competente um relatório detalhado sobre a situação do usuário, na perspectiva de subsidiar a decisão judicial. Como eu falei, não vai mandar ofício informando que você não vai depor como testemunha, e também não vai mandar relatório falando, né, sobre o usuário, né, detalhando ali sobre o usuário, a menos que você seja convocado a se apresentar à justiça como perito, né? Aí sim, você vai fazer esse relatório com esses laudos, com esse depoimento. E assim, entendendo que você também, nesse relatório, você não pode extrapolar o âmbito das suas competências profissionais, nem violar, né, o capítulo lá do sigilo. Então, você pode fazer o relatório falando sobre esse usuário, sobre a caminhada desse usuário dentro do equipamento, mas sem entrar em nenhuma questão que fere, né, o sigilo. Letra D. Por que, Bia, que a letra D está errada? Por que formular a sua avaliação e emitir suas conclusões técnicas fundamentando-as com as informações prestadas diretamente pelo usuário está errada, né? Com base no Código de Ética, no capítulo 5 do sigilo profissional, está lá no seu parágrafo único, que a revelação ela será feita dentro do estritamente necessário, o que eu acabei de falar, né? Que em relação ao assunto revelado, quer aí seja o grau de número de pessoas que eles devam tomar conhecimento. Então, se você vai fazer um relatório de encaminhamento para outro serviço, e aí já serve, né, para todos os relatórios que você vai fazer. É preciso que a gente tome bastante cuidado, que a gente esteja bastante atento ao que a gente vai escrever nesse relatório, principalmente os relatórios que vão sair da instituição, principalmente os relatórios que vão ter ali toda a trajetória do usuário, porque a gente não tem, né, como fazer esse controle de em que mãos esse relatório vai passar, né? Na verdade, ele vai parar ou passar também. E letra E, né, esclarecer em juízo que a quebra do sigilo só é admissível em situações delituosas para garantir os interesses do usuário e da coletividade. Eu admito que eu fiquei meio assim, sabe? Mas achando que poderia ser essa.
E aí é preciso que a gente esteja atento aos detalhes, né? Por que que não é a letra E? Por quê? Porque aqui está dizendo na letra E que o sigilo é admissível, a quebra do sigilo, em situações delituosas. E ó, aqui no nosso código de ética está dizendo que não, que as situações ela pode envolver um fato delituoso ou não, que não é necessariamente isso que vai determinar, mas sim a gravidade dessa situação, né? E quando ela vai trazer prejuízo ao outro. E aí seja o outro o usuário, seja o outro um terceiro, seja o outro, né, a uma coletividade. Então, Beatriz, me dá aí um exemplo da prática. Por exemplo, vamos dizer que eu trabalho em um CRAS e hoje eu atendi uma adolescente, né, que eu já acompanho essa adolescente, ela já tem aí, a gente tem um vínculo, ela tem um histórico de transtornos psíquicos, os transtornos psíquicos são ignorados pelo pai, pela mãe, por ser jovem, né, pela condição de vulnerabilidade socioeconômica, e aí, de repente, essa jovem tá lá no CRAS, aí entra na minha sala, fica lá, Bia isso, Bia aquilo, aí conversa comigo, me mostra um vídeo do TikTok, não sei o que, aquilo, toma um café, a gente brinca, e de repente, no meio dessas conversas todas, essa jovem começa a falar para mim sobre suicídio. E eu vou falar sobre suicídio porque a gente está no Setembro Amarelo, né? Essa jovem começa a falar para mim sobre suicídio, sobre como ela tá cansada de viver, sobre como ela tá triste, sobre como, sei lá, fala, assim, falas que no nosso vínculo não tinham aparecido antes. E de repente ela se despede com um pouco mais de ênfase do que ela se despedia antes, nos outros encontros. Eu vou pegar esse estranhamento enquanto assistente social e vou levar para casa e vou ficar calada? Ou eu vou prontamente, né, dentro ali daquele espaço, primeiro fazer um acolhimento a essa jovem, fazer um encaminhamento dela, se já no equipamento tiver o serviço de psicologia, e mais que isso, né, e chamar de maneira urgente os responsáveis. E não vou chegar falando, porque a jovem falou de suicídio comigo, mas entender e alertar esses pais que é preciso que eles estejam atentos às possibilidades de tentativa de suicídio, que eles estejam atentos a dar atenção a essa saúde mental. E então é isso, né? Eu não vou revelar o que a jovem me falou, mas eu vou, de maneira emergencial, né, entrar em contato com os responsáveis, encaminhar a jovem para o serviço, né, que é devido, que ela tenha um atendimento e acolhimento, e dar uma atenção àquele caso, dar uma atenção àquele acompanhamento. É sobre isso que a gente fala, né, sobre quando revelar o sigilo e até onde revelar esse sigilo. E aí agora eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algo que não ficou claro aqui nas minhas explanações, surgiu alguma dúvida, né? Eu falei muito de obrigação, muito de dever, muito de sigilo aqui hoje, porque eu acho que é isso que precisa estar na nossa ponta da língua, né? É isso que a gente precisa ter quando a gente vai para a prática. E aí, quando eu falo da gente levar, né, nosso livrinho lá e colocar do lado da nossa mesa, não é só para enfeitar, não, gente. É para que qualquer momento que a gente tenha dúvida, a gente abra, né? É um livro pequeno e consulte ali rapidinho e entenda se a gente norteia, né? Como a gente vai nortear a nossa prática a partir tanto do nosso código de ética como da nossa lei de regulamentação. Cadê? Tem alguma pergunta? Aí, ele tá falando, né? Já aconteceu algo parecido no meu atendimento, Bia. E eu dei esse exemplo não só pelo Setembro Amarelo, mas também porque já aconteceu comigo recentemente, né? Justamente disso, a partir desse vínculo criado, né? Uma usuária falar comigo sobre isso, e era menor de idade, né? Era adolescente. E aí, naquele primeiro momento, a gente toma, assim, esse baque, principalmente por estar em Setembro Amarelo, né? A gente tá falando sobre valorização da vida, mas aí, e a partir daí? O que é que a gente faz? A gente não revela,
o sigilo, a gente não chega para falar, né? Adolescente tal falou tal coisa. Mas é importante que a gente não perca de vista, né, a dimensão da importância que é fazer os encaminhamentos. Tem mais alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida sobre? E claro que o código de ética, a gente tem aí outras. Aqui, se a gente vai olhar o sumário, tem outras coisas também que a gente precisa se apropriar. Eu falei aqui muito do sigilo, falei muito dos direitos, muito dos deveres, mas tem, por exemplo, as vedações. Tem, por exemplo, as responsabilidades, né? Que eu acho que é algo que a nossa categoria precisa se apropriar e precisa reivindicar. O que é a obrigação do Conselho Regional? O que é a obrigação do Conselho Federal? De que forma, né, eu posso cobrar desses conselhos? A gente precisa saber qual é a obrigação do conselho para que a gente possa cobrar. E onde é que está? Qual é a obrigação do conselho? Está no nosso código de ética, né? Está aqui. Eu estou procurando, mas não estou achando. Acho que tem aqui na nossa apresentação. Está aqui no sumário, ó. Entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil e justiça. Então é isso, gente. A gente está chegando, né, a 1 hora de aula e eu queria pedir desculpa mais uma vez pela interferência tecnológica que a gente teve no caminho. Que bom que a gente conseguiu resolver. Muito, muito obrigada pelo... Ah, ele colocou aqui, né? Sumiu aqui mesmo. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Mesmo ela não querendo atendimento, tive que agir de imediato. E essa é a parte que mais tensiona, né? Eu lembro muito eu e ele, a gente se segue nas redes sociais, e de um dia que ela compartilhou isso com a gente, eu não sei se você está falando do mesmo, eu acho que não é o mesmo, mas de uma adolescente em situação de rua, e aí ele foi fazer, né, foi buscar quais equipamentos ela podia encaminhar o jovem, o adolescente, e ele não queria, não quis. Eu lembro muito disso. E aí a gente entraria em um outro debate, né, muito extenso sobre a autonomia do sujeito. E aí a Elane é minha orientadora, maravilhosa, né, para sempre me orientando, para sempre mesmo, porque todos os dias eu tô lá pedindo opiniões a ela. O código de ética é o fio condutor da nossa atuação. E é preciso que a gente entenda e a gente internalize isso e que a gente leve isso para nossa prática diária, né? Tudo que a gente vai fazer está extremamente atrelado tanto ao código de ética como à nossa lei de regulamentação. E Leide, Bia, quando eu crescer, quero ser igual a você. Eu tô crescendo ainda, Leide. Então, vamos crescer juntos. E crescer juntas, né? E aí, já falando sobre crescer juntas, Ramalho, de novo, gente, eu vou chorar com esse professor maravilhoso me elogiando, né? Sua aula foi brilhante no conteúdo e na didática da apresentação. Fico feliz por você. E eu fico feliz, professor, pelo senhor estar aqui hoje, né? Me dando essa honra. Eu sou muito grata, ainda que tenha... Eu fui da última turma, gente, de Ramalho, antes dele se aposentar. Foi uma super honra. E eu lembro exatamente, inclusive eu tenho ele aqui em casa até hoje, do meu primeiro relatório de estágio, né? Quando eu fiz, ele voltou todo... Eu tomei 9, nunca vou me esquecer, mas ele voltou todo riscado, cheio de anotações. E eu quero ser essa professora, né? Eu quero ser a professora que não é só nota, a professora que faz sentido, a professora que leva para a prática, a professora que está ali para guiar, né? De que forma a gente pode estar se aprimorando. E é isso, gente. A palestrante sabe se expressar fluente. Ai, obrigada. E aí, como eu falei no final, né, do Setembro Amarelo, eu, além de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, eu quero oferecer essa flor, né, oferecer esse girassol para vocês,
e cada pétalazinha desse girassol, ela fala uma coisa, né? Respeite a sua dor. Fale. Você é forte e corajosa. Procure ajuda. Você é especial. E contemple a sua trajetória, para que a gente não se esqueça em nenhum momento das nossas qualidades, né? Para que a gente não se esqueça em nenhum momento do quanto a gente já caminhou para estar aqui, que isso nos fortaleça e nos impulsione para a gente caminhar ainda mais. E deixei aqui embaixo também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o Disque 188, né? É uma ligação gratuita para todo o Brasil, que pode ser feito e que tem profissionais, né, capacitados para estar atendendo e acolhendo as nossas demandas. Então, é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui, todo mundo que gostou, e dizer, né, que a gente ainda vai se encontrar muito aqui no canal da Boni, no YouTube, e ainda vai se encontrar mais ainda, né, lá na pós-graduação. Um cheiro, gente. Boa noite.